Olha para a questão 49, ela traz todo um esquema aqui para a gente, e aí ela pergunta ali embaixo o seguinte: a intensificação da ocupação urbana demonstrada afeta de forma imediata o que é afetado? Bom, vamos analisar o que está sendo descrito aqui. Então, observe bem. Eu tenho uma evolução que está sendo demonstrada nessa nossa imagem. O que está acontecendo nessa evolução? Olha, inicialmente eu só tinha vegetação, aí com o tempo é construída uma casa e eu desmato parte da vegetação. Depois eu construo mais casas e aí a vegetação já não está mais presente ali. Depois eu ocupo o território colocando prédios, colocando ainda mais casas, colocando ainda mais construções urbanas nesse local e diminuindo mais ainda a vegetação. E aí, o que está acontecendo de mudança aqui nessa situação? Primeira coisa, comparando as imagens, note que a evapotranspiração está diminuindo. A evapotranspiração aqui era de 40%, aqui ela passou a ser de 38%, aqui ela foi para 35% e aqui embaixo ela já está em 30%. Então a evapotranspiração ficou cada vez menor. O que significa evapotranspiração? Evapotranspiração é uma forma de a água voltar para a atmosfera. Então a água ela está aqui na terra, no solo, presente em seres vivos, presente, por exemplo, ali no rio. Essa água tem que voltar para o céu, tem que voltar para a atmosfera. Como que ela volta? Por meio de evapotranspiração. Evapotranspiração é uma junção de dois processos. O processo de evaporação da água e o processo de transpiração da água. E aí, como que você tem a diferença disso daqui se sucedendo? A evaporação é quando, por exemplo, a água que está ali no rio, em função do calor do sol que chega até essa água, faz com que ela evapore. Então ela sai do estado líquido e vai para o estado gasoso, vai para a atmosfera. A transpiração é quando, por exemplo, um ser vivo, que pode ser um ser humano, pode ser uma planta, pega e elimina água para o ambiente. Quando você está, por exemplo, num ambiente que está muito quente, é natural que o seu corpo, para regular a temperatura térmica, faça com que você elimine água por meio dos poros da sua pele, por meio das suas glândulas sudoríferas, que eliminam suor. E aí essa água, então, ela vai sair do seu corpo e vai também para o céu, vai para a atmosfera, vai voltar ali para essa região distante do solo. Note também que está acontecendo uma mudança no escoamento superficial. À medida que você tira a vegetação e coloca a construção urbana, o escoamento superficial diminui. Aumenta, na verdade. Aquele era de 10%, aquele foi para 20%, aquele está em 30% e aquele já está em 55%. Ou seja, a evapotranspiração diminuiu, só que o escoamento superficial está aumentando cada vez mais. E daqui a pouco eu vou explicar para você como que acontece esse processo de escoamento superficial. Por outro lado, olha que interessante, a percolação profunda está diminuindo e a infiltração subsuperficial está diminuindo. Ó. A percolação profunda diminuiu, infiltração subsuperficial diminuiu. Infiltração subsuperficial diminuiu, percolação diminuiu. Infiltração subsuperficial diminuiu, percolação diminuiu. E junto disso, note ainda que você tem uma cobertura impermeável no solo. Então você tem aqui a cobertura natural do solo, aí aqui 10 a 20% de superfície impermeável. Superfície impermeável é aquela que não deixa a água entrar. Temos também aqui, ó, 35 a 50% de superfície impermeável e aqui 75 a 100% de superfície impermeável. Então o solo está ficando cada vez mais impermeável. Ele está ficando cada vez mais com uma camada que impede a passagem de água para o interior do solo como um todo. E aí a questão está perguntando, essa intensificação da ocupação urbana com o desmatamento e, ao mesmo tempo, com a construção urbana aumentando, afeta de forma imediata o quê? Agora, olha para as alternativas. Letra A, nível altimétrico? Errado. Quando você faz essa construção urbana e desmata a vegetação, de maneira imediata, você não vai mudar o nível altimétrico. O que é o nível altimétrico? É basicamente a altitude ali daquele relevo, é a altitude ali daquele local. E o nível altimétrico em si não está sendo modificado. O nível altimétrico continua o mesmo em relação ao nível do mar. Letra B, ciclo hidrológico? Interessante, porque se você parar para observar, as características que estão sendo citadas de uma transição para outra, né, de um momento para o outro, é sempre uma mudança relacionada à água. É a água que está infiltrando menos no solo, é a água que está tendo maior escoamento superficial, é a água que está tendo uma menor evapotranspiração. Então você está modificando o ciclo hidrológico. Ciclo hidrológico é o ciclo da água. Pensa comigo, se tem menos água indo para a atmosfera por evapotranspiração, se tem menos água entrando no solo por infiltração, se tem mais água realizando ali o processo de escoamento superficial, você obviamente vai modificar o ciclo hidrológico como um todo. Você pode modificar o regime de chuvas e várias outras características. Letra C, padrão climático? Pode ser modificado?
Pode, mas isso aqui levaria muito tempo. Para você modificar um clima, você precisa de mudanças que são perenes, que duram um bom período de tempo para que aquele clima seja totalmente adaptado. Então, de forma imediata, e foi por isso que ele colocou isso no comando, a letra C é incorreta porque ela não traduz uma mudança instantânea. Letra D, tectônica de placas? Errado. A tectônica de placas é a movimentação das placas tectônicas que estão lá dentro da Terra. Lá dentro da Terra, tem basicamente grandes conjuntos de massa de terra que estão se movimentando. A tectônica de placas, essa movimentação das placas tectônicas, não vai ser modificada por essa ocupação urbana aqui de maneira direta. Letra E. Estrutura das rochas, a longo prazo pode gerar uma modificação, mas de forma imediata, não. De forma imediata, a primeira coisa que vai ser alterada aqui é o ciclo hidrológico, é o ciclo da água, por isso que a letra B seria a melhor opção pra gente. E eu tenho uma observação muito importante sobre essa questão aqui. Questão 49, só deixa eu conferir. Beleza, letra B. Ok. Eu tenho uma observação muito importante sobre essa dinâmica aqui, tá bom? O que você tem que guardar? E eu já vou colocar isso de maneira contextualizada, porque, não sei, pode ser que o Enem decida cobrar isso nesse ano, tá bom? Imagina o seguinte, imagina que a gente tem aqui, ó, um território de morro, tá bom? Nesse morro, você tem lá, inicialmente, várias arvorezinhas, tá bom? Você tem lá vegetação, muita vegetação presente nesse morro. Aí, o que acontece? Quando cai a água da chuva aqui nesse morro, normalmente, se você tiver muita vegetação, se essa vegetação não tiver sido desmatada, boa parte dessa água vai infiltrar. Ela vai entrar para dentro do solo. E uma pequena parte dessa água vai escoar. Uma pequena parte dessa água não vai infiltrar. Ela vai descer morro abaixo aqui por meio da superfície. Mas a maior parte da água faz o quê? A maior parte da água infiltra. A maior parte da água entra nesse nosso solo. Agora, o que acontece se por acaso você vir aqui e desmatar essa vegetação que está no morro? Eu vou lá e tiro essas arvorezinhas, desmato essa vegetação presente no morro. Agora, sem vegetação, eu posso ir lá e posso construir uma casa. Eu construo aqui, então, a minha casinha. Beleza? Ó, a casa ali, bonitinha que foi construída. Aquelas casas que você desenha lá no ensino fundamental. Nessa situação, quando cair a água da chuva aqui, o que vai acontecer? Agora, a infiltração da água vai diminuir. A água vai infiltrar muito pouco. E a maior parte dessa água vai fazer o quê? Ela vai escoar superficialmente. Então, quando eu tiro a vegetação e coloco construção urbana, automaticamente eu estou aumentando o escoamento superficial, a água não consegue mais entrar dentro do solo e eu estou diminuindo a infiltração dessa água. Sabe a consequência disso? A consequência disso, nesse caso aqui do exemplo das encostas, é que você pode gerar um fenômeno de erosão laminar. O que vai marcar a erosão laminar? Tá vendo toda essa água que tá caindo aqui? Ela não tá conseguindo entrar no solo. Só que, quando ela não entra no solo, o que ela faz? Ela desce o morro carregando consigo as partículas de terra que estão formando esse solo. Várias partículas de terra que estavam aqui dispersas, elas são carregadas com essa água quando a água desce o morro com uma força avassaladora. E aí, nesse momento, você tem o deslizamento de terras. Aquele problema que você já deve ter visto alguma vez na sua vida passando lá no jornal, lá naquela entrevista da televisão. Aquela situação em que as pessoas que geralmente moram em periferias acabam enfrentando. Elas não têm muito bem onde morar, elas ocupam essas áreas de risco, desmatam esse território para construir as casas e a consequência disso é que, como você tem muito escoamento superficial, essa água carrega consigo essa terra e aí você tem ali o desmoronamento daquele morro, o deslizamento daquela terra como um todo. Isso aqui é um tema importante e pode muito bem cair na sua prova do Enem desse ano, portanto, fique atento a esse tipo de cobrança. Essa questão aqui trabalha parcialmente essa ideia. E você pode, inclusive, até guardar. Toda vez que você desmata a vegetação e coloca qualquer outra coisa artificial no lugar, você está diminuindo a infiltração e aumentando o escoamento superficial. Isso é regra. Estou passando aqui no final desse vídeo de resolução de questão para te fazer um convite. Se você está estudando para o Enem, se você está estudando para a prova de vestibular e quer passar em medicina ainda neste ano, vá aqui na descrição do vídeo e acesse o link que eu deixei reservado para você no topo da descrição. Lá nessa página, você vai conhecer a plataforma Vinícius Oliveira, que é o meu preparatório focado na aprovação em medicina. Dentro da plataforma Vinícius Oliveira, você vai ter acesso a aulas de todas as matérias, com mais alto padrão de qualidade e didática, listas de questões pós-teoria com gabarito comentado, listas de revisão sugeridas, cronogramas personalizados, segmentados por semanas, com tudo que você tem que estudar, do básico ao avançado, para que você seja aprovado em medicina ainda neste ano. Não perca mais tempo. Vá aqui na descrição, toca no link, conheça a plataforma Vinícius Oliveira, torne-se meu aluno e garanta uma preparação de altíssimo nível que vai te trazer muito mais resultado para que você passe na faculdade ainda neste ano.